Olha só, meus amigos e minhas amigas, o que disse o comando ucraniano quando começou a ofensiva da Rússia sobre Kharkov. Foi dito que aquela ofensiva russa era uma manobra, é que ela não sugeria sequer algum tipo de perigo para as forças ucranianas e também para o Oblast de Kharkov e também, e principalmente, para a cidade de Kharkov. Era apenas uma manobra de despiste, né, para fazer com que o comando ucraniano retirasse tropas de outras frentes de batalha e enviasse para a fronteira norte, de tal sorte que a Rússia conseguisse ter uma correlação de forças ainda mais positiva em inúmeras frentes do Donbass, né, e outras regiões ali também em luta, né. O que disse o comando ucraniano? Várias autoridades do comando ucraniano, não somente do comando militar, mas também do comando político, várias autoridades disseram que não cairiam nessa armadilha e que não enviaria tropas para a fronteira norte. Ou seja, naqueles frontes, né, em que a Ucrânia está duelando com a Rússia, tanto no Donbass, né, como também mesmo em Zaporizhia, em Kherson, nesses frontes, as tropas que ali estão combatendo os russos não serão retirados dali e não serão enviados para Kharkov, ok? Pareciam muito donos de si, davam a entender de que a manobra da Rússia, a ofensiva da Rússia não significava absolutamente nada. Aí primeiro começou uma crise política na Ucrânia porque as pessoas querem saber aonde foi parar, né, aquelas verbas todas, né, que foram direcionadas para a construção, né, de fortificações na fronteira norte. Né? Bilhões e bilhões parecem ter sido desviados. Né? Houve inclusive um importante canal, um importante programa, né, ligado ao jornal Pravda ucraniana, né, que fez o questionamento, também editorial, tá, nesse jornal Pravda ucraniana, falando, né, perguntando onde está o dinheiro, muita grana que foi enviada ali para aquela região, para a construção de fortificações, e não há sequer uma minagem da região. Tá? Então começou a haver esse escândalo aí político na Ucrânia, e aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu que a Rússia começou a tomar uma vantagem muito grande na cidade de Kupiansk, é isso mesmo. O que sugere que as tropas ucranianas, né, teriam retirado tropas de Kupiansk. Como assim? Falaram que não vão retirar tropas, né? Pois é, né? Este é um detalhe. Antes disso, né, o comando ucraniano retirou tropas, né, que estão em Kherson, né, para enviar para a fronteira norte. Também retirou tropas de Zaporizhia. O que foi dito? Foi dito que os efetivos que sairiam dessas frentes para a fronteira norte seriam efetivos da reserva, né? Efetivos que estão ali na reserva, não da linha de frente para combater, né, os russos ou para proteger as fortificações. O que se sabe neste momento é que não foi bem assim, né? Muitos efetivos que também estão na linha de frente, que estavam na linha de frente em Kherson, em Zaporizhia, esses efetivos foram sim retirados dessas frentes e foram enviados para Kharkov, ok? Há um desespero, portanto, ali no comando ucraniano neste momento. Parece que havia um temor, um pavor de que as coisas estão se colapsando completamente, e aquela expectativa de que a ofensiva russa talvez não fosse tão importante assim, essa expectativa já não condiz mais com as preocupações e até mesmo com o temor já presente nas emoções dos dirigentes ucranianos. Tá? Então veja, há uma percepção de que talvez a Ucrânia tenha retirado tropas até mesmo de Kupiansk. Por quê? Porque a Rússia começa a atacar Kupiansk e um número gigantesco, tá, de soldados ucranianos abandonaram Kupiansk, fugiram de Kupiansk, temendo pelo pior. Tá? Houve também uma reunião entre os Syrskys e vários grupos de ultranacionalistas, né? E alguns aceitaram, né, e se dirigir para a fronteira norte para tentar defender Volchansk. Outros não aceitaram. Tá? Não aceitaram e não vão aceitar. Mas alguns aceitaram sim se dirigirem para a fronteira norte para o combate contra os russos. Né? Já disse no outro vídeo, né, que 60 membros do batalhão Kraken, que é de direita, ultranacionalista, né, foram capturados pelos russos. Né? Um número também bastante significativo dos membros desse batalhão, né, de enfim, né, seguidores do Stefan Bandeira, né, foram mortos na luta contra
com os soldados russos, né? Já falei no outro vídeo também que 70% da cidade de Volchansk já está sob controle das forças da Marinha da Rússia. Agora, a grande novidade, né, que surgiu, e mesmo os jornais ucranianos começam a falar disso, vejam vocês, é que o comando ucraniano teriam retirado, é isso mesmo, retirado forças, né, de Chasiv-Yar, gente. Ou seja, o comando ucraniano teria retirado tropas até mesmo de Chasiv-Yar, tá? O que foi que aconteceu imediatamente? Houve um favorecimento para as tropas russas, né? Que começam a atacar Chasiv-Yar pela parte leste, naquela região do microdistrito do Canal, aquela região já está quase que totalmente controlada pelos russos, né? As forças russas começaram a atacar também pelo norte, aquela parte, né, em que tem aquele quase uma grama alta, né, uma pequena planície ali naquela cidade alta de Chasiv-Yar, né, que fica entre a floresta e a cidade, né. As tropas russas estão atacando a Ucrânia nesta região, e as forças russas também parecem estar atacando neste momento a Ucrânia pela parte sul, tá? As tropas ucranianas estão se defendendo, mas estão fechadas ali, concentradas na parte oeste da cidade de Chasiv-Yar, e há uma intensificação da luta neste momento, né? O comando russo se aproveitou, portanto, dessa transferência, né, de tropas. Ninguém sabe ao certo quantos efetivos, qual o número de efetivos que saiu de Chasiv-Yar para ir para a fronteira norte, mas hoje é oficial. Houve sim a transferência de um grande número de soldados de Chasiv-Yar para defender, sobretudo, a cidade de Volchansk, né? Então, na verdade, as tropas russas nesse momento, né, já estão assaltando ali as linhas de defesa ucraniana, né, no microdistrito do Canal, né, ao longo ali da região, naquela parte norte, e também estão atacando pelo sul. Então, Chasiv-Yar, que era uma cidade que colocava muitas dificuldades para os russos, né, e que poderia cair talvez em meses, ela pode cair em semanas, né? Por quê? Porque houve um aumento ali da qualidade, enfim, das tropas russas nessa região. Quantidade e qualidade, né? Quantidade, porque o efetivo russo passa a ser muito maior do que era em virtude da saída, da retirada de soldados da Ucrânia dessa frente, e também há um aumento da qualidade, né? Porque em termos de qualidade, a Rússia também ganha neste combate com as tropas ucranianas agora, que além de ter retirado tropas dessa frente de batalha importantíssima para a Ucrânia e para todo o Donbass, o comando ucraniano também teria retirado armas, né? Esses soldados que saíram neste momento da cidade de Chasiv-Yar também teriam levado muitas armas com eles, né? Ou seja, também diminuindo a qualidade, a quantidade de armas que os combatentes ucranianos que estão em Chasiv-Yar teriam para enfrentar os russos neste momento. Essa é uma grande notícia também para as forças russas, tá? Uma notícia que surgiu no dia de hoje, muito interessante também, muito interessante mesmo, é que Yuri Kuznetsov, gente, quem é o Yuri Kuznetsov? É um importante, tá? Um importante quadro ali do Ministério da Defesa Russa, do departamento. Ele é o chefe do departamento de pessoal do Ministério da Defesa da Rússia, o Yuri Kuznetsov, né? Ele foi detido, tá? Ele foi preso, né? Acusado de corrupção, né? E a polícia russa encontrou ali alguma coisa assim, relógio de ouro, moedas estrangeiras, né? Um negócio assim absurdo ali na casa dele, né? E o que acontece que 100 milhões de rublos, né, também foram recuperados ali na casa do Kuznetsov, né? Ele foi preso, já está sofrendo um processo, né? Foi afastado evidentemente. Um outro caso, né, de alguém ligado ao Ministério da Defesa russa, né? É muito importante deixar isso claro, que foi preso, né, anteriormente o Timur Ivanov, né, que era vice-ministro da Defesa da Federação da Rússia, também havia sido detido, né? Então veja, o que se fala neste momento, né, é que a detenção do Kuznetsov foi em virtude do crime de corrupção. A Rússia não está perdoando o crime de corrupção. E veja bem, alguém vem perguntando o tempo inteiro sobre quais foram os motivos da saída, né, da troca, né, no Ministério da Defesa russa, né? O Belousov chegou, né, para substituir o Shoigu, né? É também muito provável que isto esteja ocorrendo em virtude
do entendimento de que havia um processo de corrupção muito forte no Ministério da Defesa, né? Muita verba estava sendo desviada, então neste momento começa a haver uma caça muito séria a esses corruptos ligados ao Ministério da Defesa russa, né? Então o Shoigu talvez tenha sido fracassado aí, tenha tido um fracasso na tentativa, né, de coibir a corrupção no setor, e o Bolsov, que é um economista e alguém perito, né, enfim, né, controlar finanças, né, enfim, de controlar os gastos, de procurar eficiência com o mínimo de gasto possível, né, ele teria sido indicado pelo Putin, né, para o cargo de ministro da Defesa russa, também para aumentar, né, intensificar a investigação e caçar todos os corruptos do Ministério da Defesa russa. Essa não deixa de ser uma grande notícia, porque no momento em que a Rússia está em guerra, né, esse tipo de situação nem sempre recebe a devida atenção das autoridades, né? Os Estados Unidos vivem com problemas de corrupção nas suas forças armadas, né, o tempo inteiro, né? Durante os grandes conflitos dos Estados Unidos, né, grandes conflitos entre aspas, né, porque enfrentar, por exemplo, né, gente lá no Afeganistão, né, que luta com uma arma de baixo calibre nas mãos, né, andando de sandálias, assim por diante, em outras lutas, né, outras guerras que os Estados Unidos travaram, né, a gente não pode chamar de grande combate, né, de grande, enfim, tal. Mas mesmo nesses momentos, né, os Estados Unidos não publicariam dados como esses de corrupção, em virtude de que, né, sob a alegação de que o país estava enfrentando ali inimigos externos, tal, estaria num conflito bélico, numa guerra, tal, e não seria o momento de divulgar essas informações, né? Então a Rússia está fazendo tudo diferente, né? Está publicando, né, que há sim uma história séria, muito séria de corrupção no seu Ministério da Defesa, e os responsáveis por isso serão caçados, serão detidos. Então duas importantes, na verdade, autoridades, né, do Ministério da Defesa já foram detidos, e é muito provável que a partir de agora isto acabe no Ministério da Defesa russa. O Borisov não vai permitir, gente. Ele não permite, ele não aceita esse tipo de coisa. Ele é um quadro, né, da economia russa, é também alguém que entende muito, né, do uso de dinheiro por todos os ministérios da defesa. Não somente haverá, provavelmente, né, não estou falando porque é de informação, mas é muito provável que haverá investigações também sobre corrupção em outros ministérios com a chegada do Borisov ao poder, né? Ele é um quadro que não vai ficar, cujo trabalho não ficará certamente restrito apenas ao Ministério da Defesa da Rússia. Pode ter certeza disso, tá? Então é muito importante essa notícia, porque a Rússia está dando exemplo para o Ocidente, né, do que é preciso fazer com corruptos, né? Não importa se é um corrupto de baixo clero, de médio ou de alto clero. Se foi pego, né, praticando corrupção, vai ser detido, não importa a patente do cidadão, né? Então é de fato uma notícia muito importante. E Chasiviar, como eu disse para vocês, pode cair sob o controle da Rússia em pouco tempo, um tempo muito menor do que se esperava, em virtude de que a Ucrânia sim retirou tropas daquela região para enviar para a fronteira norte, para apanhar, né, na fronteira norte, como está acontecendo desde o começo da ofensiva russa, né? Uma surra total na Ucrânia, né? Uma quilometragem quadrada cada vez maior. No dia de hoje, mais quilômetros quadrados, mais de 40 quilômetros quadrados foram anexados ali pela Rússia, né? Foram tomados pelas tropas da Rússia, né? Então segue aumentando o controle russo naquela região norte, né? Lipsk deverá cair rapidamente, mais uma quilometragem que deverá ser incorporada ali à Rússia, né? E Volchansk também, como eu disse para vocês anteriormente, embora seja uma cidade muito difícil de ser conquistada, em teoria, o controle da Rússia já é gigantesco sobre a cidade, e ela não vai demorar para cair também sob controle das Forças Armadas da Rússia. Tá bom, gente? É isso. É isso.